Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É Deus que nos dá a vitória, a paz do Senhor Jesus, os nossos telenautas, diretamente aqui do santuário da Igreja Batista. Nós vamos começar o nosso culto. É Deus que nos dá a vitória. Nesta oportunidade vamos estar orando. Bendito Deus eterno Pai, neste momento glorioso de oração, em cuja presença nos encontramos na noite deste dia. Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, por estar aqui na tua casa, fazendo a tua obra, Senhor. Levando o teu ID, meu Deus, através, ó Pai, das nossas lives, através do YouTube, Senhor, ó Espírito Santo da verdade, que usa de multiforme da graça de Deus para nós levarmos a inerrante palavra do Senhor. Deus poderoso, vai abençoando aqui a minha equipe, Senhor. Abençoa o meu cinegrafista, abençoa o meu sonoplasta. Toma em tuas mãos, ungindo, Senhor, todo equipamento aqui da nossa igreja. Ó Espírito Santo da verdade, me usa na tua instrumentalidade, Senhor. Eu quero orar, ó Deus, pela cidade de Paramirim. Eu quero orar pela nação brasileira, Senhor. Eu quero orar em favor do mundo, ó Pai. Vai repreendendo, Senhor, esta crise. Vai nos dando direção. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Derrama a tua graça, o teu poder, a tua unção. Amém. Mateus capítulo de número 14, versículo de número 22. Queremos, desde já, bem-vindo aos nossos telenautas, aos nossos irmãos que estão à escuta, glória a Deus, desta live. Mateus capítulo de número 14, versículo de número 22. O tema da nossa mensagem desta noite é: Jesus anda sobre as águas. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-nos ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amados irmãos e diletos ouvintes da palavra de Deus, esse texto é um texto muito conhecido que fala sobre Jesus anda sobre as águas. Um milagre, o qual desafia a lei da gravidade. Como é que pode um homem andar sobre as águas? A Bíblia diz no capítulo 14 que Jesus Cristo, quando ele multiplicou os pães e os peixes, a Bíblia diz que Jesus ele foi para um lugar à parte orar. A Bíblia diz, meus irmãos, depois que Jesus ele alimentou aquela multidão, a Bíblia diz que Jesus Cristo
ele foi para um lugar para orar. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. O escritor Mateus cita que Jesus, ele vai para o monte orar. A Bíblia diz que Jesus, ele tinha um ministério de oração. Quando lá no capítulo de Marcos, nós podemos observar o ministério de oração de Jesus Cristo. Quando em Marcos capítulo 1, versículo de número 35, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Versículo de número 37. E achando-lhe, disseram, todos te buscam. A oração, ela tinha prioridade na vida do mestre. A Bíblia diz que Jesus, antes, porém, ele ordenou os seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado do lago de Genezaré, do outro lado. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi orar, mas ele ordena que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus despede a multidão. E Jesus subiu ao monte para orar à parte. A palavra do Senhor diz que Jesus chegou à tarde. A Bíblia diz, meus irmãos, no verso 24, que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na verdade, os discípulos, eles teriam de atravessar o outro lado, chegar no seu destino, chegar no seu porto seguro. Entretanto, a Bíblia diz que no meio do trajeto, no meio da viagem, eles foram açoitados pelo vento, açoitados pelas ondas, pois o vento era contrário. E aqui nós aprendemos que na caminhada da vida, às vezes nós somos intempestivamente, encontramos adversidades, encontramos na nossa caminhada cristã, as ondas se levantam, o vento ele é contrário. Às vezes a vida cristã, ela tem os seus precalços. Observe que aqui o barco tinha discípulos que tinham experiência marítima. Porém, a Bíblia diz, meus irmãos, que chegando no meio do mar, eles foram açoitados pelas ondas. E o vento era contrário. A Bíblia Sagrada diz, no versículo de número 25, capítulo 14, 25 de São Mateus, que a quarta vigília da noite, a saber, depois das 3 horas da madrugada, a Bíblia diz que Jesus, se dirigindo a eles, andando por cima do mar. Glória a Deus. Talvez você possa assim meditar nessa palavra. Mas pastor, por que Jesus demorou tanto a chegar? Porque Jesus Cristo, ele vendo que os seus discípulos estavam em apuros, a embarcação poderia vir a naufragar, porque Jesus não foi logo e não o salvou. Porque Jesus não foi logo e não o socorreu. Amados irmãos, o apóstolo São Paulo,
no capítulo 8, versículo 28 de Romanos, Paulo diz que sabemos que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo os seus decretos ou segundo os seus propósitos. A Bíblia diz, em Romanos 8, 31, está escrito: o que diremos diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem poupou o seu próprio filho, antes não nos dará com ele. A Bíblia diz que há um propósito para todas as coisas. Eclesiastes capítulo de número 3. Porque para Deus não existe um relógio, um tempo cronos. Para Deus, o nosso Cristo, ele vive a eternidade. Enquanto nós vivemos na ansiedade, o nosso Cristo, ele vive na eternidade. Meus amados irmãos, nós às vezes estamos assim, queremos as coisas de modo imediato, queremos as coisas imediatistamente, mas Jesus de Nazaré, quando ele opera. Jesus de Nazaré, ele quer salvar, ele salva. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. A Bíblia Sagrada diz, amados irmãos, que a quarta vigília da noite, depois das 3 horas da madrugada, dirigiu-se Jesus para eles. Glória a Deus. Andando por cima do mar. Mas houve um detalhe aqui. A palavra do Senhor diz que no meio daquela tormenta, os discípulos estavam com medo. No meio daquela tormenta, eles estavam assustados. No meio daquela tormenta, eles estavam atribulados. E diz a palavra que eles não reconheceram Jesus. Quando os discípulos, vendo Jesus andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Às vezes nós estamos assim, em meio à tormenta, em meio à tempestade, nós não reconhecemos a presença de Jesus quando nós estamos na crise. Muitas pessoas estão apavoradas, e é de se apavorar. Muitas pessoas estão com medo dessa enfermidade gerada e provocada por este germe, e realmente é de se ter medo. Mas eu tenho uma palavra para você nesta noite, telenautas. Jesus está no controle de todas as coisas. Deus, ele é um Deus soberano. Ele está no comando da história da humanidade. Aleluia! Eles não reconheceram que era Jesus, eles se assustaram. Às vezes nós estamos passando pela luta, às vezes nós estamos passando pela provação, nós não reconhecemos a presença de Deus quando nós estamos passando pela luta. A Bíblia Sagrada diz, no Salmo 91, versículo de 15, está escrito: ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu tenho uma palavra para você nesta noite. O nosso Deus, ele não tira você da prova, mas ele passa a prova contigo. Deus, ele não tira você do deserto, mas ele caminha no deserto contigo. Deus, ele não tira você da cova dos leões, mas ele está com você na cova dos leões. Deus, ele não te livra da fornalha de fogo, mas ele está contigo na fornalha de fogo.
E a palavra de Deus diz, meus amados, no versículo de número 27, que Jesus Cristo, ele libera uma palavra. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Eu tenho uma palavra para você nesta noite. Não tenha medo, porque Jesus, ele está presente. Não tenha medo, sou eu. Aleluia. Disse Jesus: não tenha medo, sou eu, Jesus, que está vindo por cima do mar, dizendo: olha, glória a Deus, eu estou acima da tormenta, eu estou acima da provação, eu estou acima da tua expectativa. Amados, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio andando por cima das águas. Como é que um homem como Jesus, aleluia, nenhum homem, porque é improvável, é imprevisível, aleluia, um homem caminhar sobre as águas. Sabe que nós aprendemos aqui, meus irmãos, glória a Deus, que o nosso Deus, ele é maior do que a nossa tormenta. O nosso Deus, ele é maior do que as nossas provações. Capítulo 4 de 1 João está escrito: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Tem de bom ânimo. Palavra ema, palavra de ânimo. Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Glória a Deus. Não tem mais. No capítulo 41 de Isaías, eu quero ler essa palavra. Versículo de número 10 está escrito a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Está escrito: não tem mais, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Meu amado irmão, Jesus está presente. Jesus vem caminhando por cima das águas. E aqui eu aprendo uma outra palavra, que em meio à tormenta, Jesus, ele vem ao nosso encontro. Jesus estava no monte orando, e de lá ele estava vendo que o barco estava no meio do mar. Jesus estava vendo que os seus discípulos, eles estavam passando por uma tormenta. O vento era contrário, eles não podiam chegar ao porto seguro. Jesus está contemplando a sua luta. Jesus, ele não é indiferente à nossa luta. Jesus está com os seus olhos de misericórdia voltado para a nação brasileira, voltado para o mundo, voltado para a nossa cidade. Tem de bom ânimo. E é isso que a palavra de Deus, ela proporciona para nós. A palavra de Deus, ela nos dá ânimo. Você está ouvindo essa palavra aqui, meu amado? Essa palavra nos fortalece. A palavra de Deus nos dá ânimo. Quantas pessoas estão desanimadas, mas quando ouve uma palavra, ela fica animada. Capítulo 16, versículo 33 de João está escrito: do mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Eu tenho uma palavra que vai colocar você animado, animada, minha irmã, meu irmão. A tempestade vai passar, a tormenta vai passar. Capítulo 30 de Salmos, versículo de número 5 está escrito que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Não há aguaceiro que não passe. A Bíblia diz, meus irmãos, do versículo de número 28, o apóstolo Pedro, eu gosto de Pedrão, porque Pedro é aquele camarada proativo. Observe que Pedro, ele fala em nome do colégio apostólico. Pedro é aquele que, segundo alguns estudiosos, ele tinha um temperamento colérico. E Pedro disse: Senhor, se és tu,
manda-me ir ter contigo por cima das águas. Tem muita gente que fala de Pedro, que Pedro negou a Cristo, que Pedro quis defender Jesus com a espada, Pedro cortou a orelha de Malco. Muita gente critica Pedro, meus irmãos, mas Pedro, ele foi o único dos 12 que disse: eu quero andar sobre as águas. Eu quero ver o sobrenatural. Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Amado, esse versículo me consome. Esse versículo me salta os olhos, porque ninguém, Janinho, desce de uma embarcação com os 2 pés. Ninguém. E eu sei falar isso com propriedade, porque eu nasci nos ribeirinhos, eu nasci à beira da praia, eu conheço embarcação, eu conheço mar, sou filho de pescador. Amado, ninguém desce de uma embarcação com os 2 pés. E eu posso conjecturar, Pedro, ele primeiro coloca um pé, segurança. Quando ele viu segurança, ele coloca o outro. Glória a Deus. Se você não ter fé, porque essa ação de Pedro foi uma ação de fé. Amado, Pedro, glória a Deus, quando ele diz: se és tu, manda-nos ir ter contigo por cima das águas. E disse-lhe quem disse: Jesus, vem. E Pedro, descendo do barco, botou o primeiro pé e depois colocou o outro pé, segurança. A Bíblia diz que Pedro, ele foi andando sobre as águas. Aleluia, é o sobrenatural de Deus, irmão. Quem crê em Jesus, quem crê na palavra, aleluia, experimenta o sobrenatural. Nesta noite, nós vamos hastear a bandeira do sobrenatural. Aleluia. Porque se você crê na palavra, aqui nós vemos três coisas. Número 1, palavra. Jesus disse: vem. Glória a Deus. Segundo, fé. Pedro teve fé. Terceiro, ação. Palavra, fé e ação. E diz a Bíblia que Pedro andou sobre as águas. Glória a Deus. Mas houve uma situação aqui que aconteceu. A Bíblia diz, no versículo de número 30, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Se você deixar de olhar para Cristo, você afunda. Quando nós tiramos o nosso olhar de Jesus, a gente afunda. O que tem de crente afundando na fé, porque desviou se olhar para Cristo, fica olhando para o homem. Se você olhar para o homem, você vai afundar. Se você olhar para pastor, pastor é feito de carne e osso, você vai afundar. Amado, quando nós tiramos o olhar de Jesus, vem o vento da dúvida e nós começamos a afundar. A Bíblia Sagrada diz no capítulo 12 de Hebreus, está escrito a palavra do Senhor, 12, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Capítulo 45 de Isaías, versículo 22, está escrito: olhai para mim, todos vós, moradores da terra. Querido, não tira o olhar de Jesus. Você tem que focalizar em Jesus. Pedro tirou o olhar de Cristo. Enquanto ele estava olhando para Cristo, ele estava experimentando o sobrenatural.
Enquanto ele estava caminhando, olhando para Jesus, ele experimentou o sobrenatural, mas veio a dúvida. A dúvida entrou, ele teve medo, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo. Quando nós tiramos o foco de Jesus, nós afundamos. Faltou ali em Pedro o fator fé. Quantas vezes falta fé? Mas o que é fé, Pereira? Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção das coisas que se espera. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Pela fé, entendemos que o mundo ele foi criado. Pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, a Bíblia Sagrada diz que Noé, sendo divinamente instruído das coisas que haveria de acontecer, aleluia, ele creu, e diz a Bíblia que ele e sua família, 8 pessoas foram salvas. A palavra de Deus que diz que pela fé, Caim, Abel ofereceu sacrifício melhor do que Caim. A fé é isso, é você ter certeza, é você ter convicção, é você não temer, é você, aleluia, crer em Deus e dizer: Jesus, aumenta a minha fé. Meus irmãos, mas Pedro, ele clamou, foi a menor ação da Bíblia. Porque a gente acha que oração é um conjunto de palavras. Não, Pedro só fez uma oração: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Aleluia. E diz a Bíblia que Jesus, estendendo a mão, glória a Deus, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? A dúvida não é de Deus. Quem duvida, meu querido, aleluia, quem duvida não experimenta o sobrenatural de Deus. Eu quero conjecturar nesta noite, Pedro, ele foi ter com Jesus, e no meio do caminho Pedro caiu, mas Pedro voltou em pé e voltou caminhando com Jesus. Eu tenho uma palavra para você nesta noite. Talvez você deu uma caída, você teve uma queda, você estava afundando, você clamou a Jesus de Nazaré e Jesus estendeu a mão para você e você voltou caminhando com Jesus. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. É tempo de ter fé, é tempo de crer, é tempo de ter fé na palavra do Senhor. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Somos assim. Nós duvidamos do poder de Deus. E isso é todo mundo. Tem um dado momento da nossa vida cristã que nós duvidamos. Falta a fé. Se eu for fazer aqui uma enquete e colocar qual foi o momento da sua vida que lhe faltou fé, eu sou o primeiro a levantar as mãos. Mas, amado, Jesus disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Nós temos que viver o sobrenatural da fé. Não é uma fé racional, não é uma fé natural, ou melhor, fé racional é uma coisa, fé natural é outra, mas é uma fé sobrenatural. E eu quero encerrar essa live e esta palavra, lendo o versículo da palavra de Deus, que se encontra
em Tito, capítulo de número 1, versículo de número 1, 2, para nós encerrarmos essa palavra. Versículo de número, glória a Jesus. Primeiro, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. E o conhecimento da verdade, segundo a fé dos eleitos de Deus, o conhecimento da verdade, segundo a fé dos eleitos. Que você possa ter essa fé dos eleitos. Não importa a tormenta que você está passando. Na hora certa, Jesus vem ao teu encontro em meio da tormenta. E se ele anda por cima das águas, por cima do mar, é porque Jesus está acima do seu problema. Creia que Jesus ele tem uma palavra de bom ânimo para você. E não tenha medo, porque é Jesus. Jesus está presente. Não tem mais, sou eu. E para você experimentar o sobrenatural de Deus, você tem que crer na palavra de Jesus. Quando Pedro disse: se és tu, Senhor, manda aí ter contigo. E Jesus disse: vem. Pedro creu na palavra de Jesus. E Pedro andou sobre as águas. Pedro, na verdade, experimentou o sobrenatural de Deus. Eu não sei qual a sua tormenta nesta noite. Talvez você está na tormenta do seu casamento. Talvez você está na tormenta de uma enfermidade. Talvez você está na tormenta de uma depressão profunda. Talvez você está com medo. Talvez você está assustado, apavorado. Mas Jesus, ele te diz nesta noite: tem de fé. Tem de fé. Sou eu. Eu estou no controle e no comando de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. E tu chegarás ao porto seguro. A Bíblia diz, e aqui eu encerro, tomo assento, que quando Jesus, ele sobe no barco, e quando subiram para o barco, Jesus e Pedro, oh glória, acalmou o vento. Quando Jesus, ele sobe no barco com Pedro, acalmou o vento. E diz a Bíblia que eles aproximaram-se, os que estavam no barco, e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus. E aqui nós aplicamos para a nossa vida. Aqueles discípulos, eles vieram em um contexto de milagre. Aqueles discípulos, eles vieram da primeira multiplicação dos pães, que alimentou 5.000 almas. Entretanto, eles passam por uma tormenta e eles duvidaram. Pensaram que Jesus era um fantasma. Creia na presença de Deus em meio à crise. Jesus está em meio a essa crise. Jesus está em meio a essa tormenta deste vírus que está assolando a nossa pobre humanidade. Jesus está no controle. E essa tempestade vai passar no poder que há no nome de Jesus. Eu quero orar por você, meus telenautas. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, nesta hora, Senhor, quero te agradecer, ó Deus. O Senhor está no controle desta tormenta. O Senhor está no controle desta tempestade, Senhor. Ó Deus, o mar se revolta,
as ondas nos dão pavor, mas, como diz o cantor cristão, aleluia, o Senhor está no comando, o Senhor acalma as ondas do mar, o Senhor acalma e repreende o vento, Senhor. E o Senhor, aleluia, está no comando deste barco que é a igreja. Ó Deus poderoso, aumenta a nossa fé. Quantos estão duvidando da palavra? Quantos estão duvidando do poder de Jesus? Não estão reconhecendo a presença de Jesus em meio à crise. Ó Espírito Santo, que nesta noite nós possamos dormir na certeza que Jesus está no barco e que Jesus está no controle de todas as coisas. Amém. Obrigado pela sua companhia. No domingo nós estamos aqui querendo Deus. Compartilhe esta palavra. Daqui a pouco vai estar na página da igreja, no YouTube da igreja, PIB de Paramirim. E que Deus possa te abençoar poderosamente. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja amada. E a igreja amada diz: amém. Deus te abençoe.